Olá, aqui é Rodrigo e hoje é dia de falar de uma biografia potente, de um dos grandes ativistas do século passado, da década de 60, um dos grandes nomes do ativismo negro nos Estados Unidos, o senhor Malcolm X. O livro desse vídeo é esse catatal de 600 páginas, a biografia de Malcolm X, uma vida de reinvenções, escrita pelo historiador Manning Marable e que ganhou em 2012 o prêmio Pulitzer. Mas não foi o prêmio a coisa que mais me chamou a atenção para eu começar a ler esse longo livro. A primeira vez que eu ouvi falar sobre o Malcolm X já faz algum tempo foi naquele filme famoso do Spike Lee. Fiquei impressionado com a história do Malcolm X, assim como eu sempre fico impressionado com a vida de pessoas que tentam de alguma forma mudar a situação em que vive, mudar a sociedade, transformar o mundo, mesmo que todas as evidências digam que essa é uma má ideia, que essa é uma batalha perdida. As batalhas perdidas são muito mais nobres do que aquelas lutas que já sabemos que vamos ganhar. E Malcolm X, desde o início de sua vida, lutou uma batalha que, para muitos, seria derrota na certa. Ainda Malcolm Little, o Malcolm X veio de uma família pobre como a maioria dos negros dos Estados Unidos, que lá atrás vieram de famílias que foram obrigadas a deixar a África e foram escravizadas principalmente no sul dos Estados Unidos, onde havia aquelas grandes plantações, mais ou menos como aconteceu aqui no Brasil. A primeira grande diferença é que nos Estados Unidos os negros lutaram em guerra, na Guerra da Secessão, do lado do norte para conseguir a sua liberdade. Não foi com uma canetada como aconteceu aqui no Brasil com a Lei Áurea. E esse talvez tenha sido um outro motivo que me levou a tentar entender mais profundamente a história de Malcolm X. Embora haja uma enorme diferença entre os negros do Brasil e dos Estados Unidos. Uma enorme diferença que acaba deixando a gente ainda com mais motivo para se envergonhar do nosso país. O fato é tão óbvio e tão gritante que a gente fica até com vergonha de falar, e ele é bem simples. Nos Estados Unidos, os negros são minoria, enquanto no Brasil a população negra é maioria. Então se imagine o descompasso que é os negros no Brasil terem ainda menos chances do que nos Estados Unidos. Bom, mas dentro daquele contexto de uma vida comum à maioria dos pretos nos Estados Unidos, Malcolm X, quando jovem, acabou sendo levado como acontece com grande parte dos jovens negros. Ele acabou se enfiando em meio a pequenos crimes, tentando ganhar a vida de algum jeito, já que a meritocracia do sonho americano não oferecia grandes alternativas para quem fosse negro. E cometendo alguns delitos, Malcolm X acaba indo parar na prisão. E aí é que começa de verdade a sua reinvenção, o início da sua história como um ativista. Muito embora Malcolm já tivesse um pai, já tivesse uma família, já tivesse pais que estavam de alguma forma relacionados às causas negras, que aliás me levou a conhecer um nome que eu desconhecia, do Sr. Garvey, um jamaicano que é um dos primeiros ativistas negros. O Malcolm já era influenciado por essas ideias do Sr. Garvey, esse jamaicano que influenciou muitos negros nos Estados Unidos na primeira metade do século passado. Mas até então ele não tinha ainda uma personalidade de ativista, até ele ser preso. Inclusive, é na prisão que Malcolm descobre uma das suas maiores ferramentas para se tornar um homem inteligente e um grande líder daquela época: a leitura. Malcolm, em certo momento, até agradece o fato de ter sido preso, justamente porque ele teve a oportunidade de ter acesso ao tempo
e uma infinidade de livros que acabaram ajudando na sua formação como líder negro. Malcolm, além dos livros, descobre na prisão a religião muçulmana, o islamismo. E lá ele começa a sua grande transformação até que ele sai da prisão já como líder negro. Principalmente porque dentro da própria prisão o Malcolm já se rebelava com o tratamento que recebia dentro do sistema carcerário e às vezes até com punições não só pelo fato de ele ser negro, como também pelo fato de ele ter se convertido ao islamismo. E é nessa sua conversão ao islamismo dentro da cadeia que Malcolm descobre a Nação do Islã, uma linha muçulmana do Islã que era liderada por um cara chamado Elijah Muhammad e que faz com que o Malcolm passe a usar o X no seu nome. Por isso ele tem esse X, o Malcolm X, e não era uma exclusividade dele, todos os seguidores da Nação do Islã usavam o X no seu nome, que era uma forma de dizer para que os negros abandonassem os seus sobrenomes brancos. E esse é um conceito ao mesmo tempo interessante e assustador, porque o sobrenome dos negros eram herdados dos senhores escravos. Eles absorviam o sobrenome dos senhores escravos. Então, a Nação do Islã, essa liderança muçulmana que falava diretamente com os negros, propunha que eles abandonassem, que eles excluíssem os seus sobrenomes escravos e que adotassem o X até que um dia a nação negra, a pátria negra fosse constituída e eles pudessem ali ter os seus nomes verdadeiros adotados. Mas a vida de um cara como Malcolm X, ela não ensina a gente apenas questões históricas que envolvem, que não é pouca coisa, mas que envolvem os Estados Unidos naqueles anos turbulentos da década de 50, de 60, a política americana, a guerra do Vietnã, a ascendência das lideranças negras. Tem muita coisa que a gente pode tirar desse livro, mas há também coisas que a gente pode tirar para qualquer um, para a nossa vida. São lições de vida mesmo que o Malcolm acaba ensinando. Uma das histórias eu até separei aqui para ler para vocês, que é quando o Malcolm sai da prisão. Quais são as primeiras coisas que ele faz ao sair da cadeia? Aquela noite, Malcolm foi a um banho turco para tirar, abre aspas, de mim um pouco da sensação física que as marcas da prisão haviam deixado. Para começar a vida nova, comprou um par de óculos, uma mala e um relógio de pulso. Refletindo sobre essas aquisições, escreveu: eu me preparava para aquilo que em minha vida estava prestes a se transformar. Veria melhor, viajaria, aproveitaria o tempo. E de certa forma, Malcolm cumpriu o que havia proposto quando saiu da cadeia. Começou a enxergar cada vez mais como as coisas funcionavam dentro da política e dentro do ativismo e, enfim, da história. Ele cada vez mais evoluía no seu conhecimento e no conhecimento da cultura do seu país. O tempo ele praticamente dedicou exclusivamente à Nação do Islã, ao crescimento da comunidade negra muçulmana nos Estados Unidos. Até por isso ele passava muita parte, a grande parte do seu tempo, de uma cidade para outra, fazendo grandes discursos, grandes palestras, aquilo que ele tinha de melhor, que era a sua eloquência, a sua persuasão, e trazendo cada vez mais adeptos para a Nação do Islã. E claro, não demorou muito para ele ser uma das principais figuras da Nação do Islã. E é uma coisa que me chamou muita atenção nesse livro também, que a gente costuma pensar em ativismo negro como uma coisa de dois lados, né? De um lado os brancos racistas, do outro os negros que querem a sua independência, a igualdade de oportunidades, os seus direitos iguais. Mas não é bem assim. Mesmo dentro das lideranças negras ainda há muitas divergências. Cada líder tinha uma forma de tentar alcançar os objetivos e cada líder tinha objetivos diferentes. E uma das coisas que mais eu gostei desse livro foi aprender o que tornavam diferentes grandes líderes como Malcolm X e Martin Luther King.
diferentes além da religião, porque como vocês sabem, Martin Luther King era um pastor protestante que tinha como principal sua ideia a não violência. Ele acreditava em manifestações absolutamente pacíficas e que dessa maneira os negros conseguiriam alcançar os seus direitos. Malcolm X pensava diferente. Ele não acreditava muito na reação absolutamente pacífica. Ele não se considerava a favor da violência, mas achava que revidar, quando atacado, muitas vezes era justo e até necessário para que os negros também se mostrassem fortes e firmes dentro daquilo que eles buscavam. Um dos argumentos de Malcolm é que os negros nunca tinham começado as agressões. Quem havia trazido os negros à força da África foram os brancos, e que a partir dali é que a situação ficou ruim, que a situação ficou terrível. Por outro lado, é curioso imaginar que tanto Martin Luther King quanto Malcolm X morreram da mesma forma, assassinados. E o mais doido ainda é você imaginar que Malcolm X acabou sendo assassinado por negros. Justamente porque aquela nação do Islã, da qual ele acabou se tornando uma celebridade, um dos principais articuladores, um dos principais agregador de fiéis, começou a haver divergências políticas, divergências de objetivos. Malcolm X queria uma atitude mais política, enquanto o líder espiritual preferia ficar apenas no lado da religião, de conseguir adeptos religiosos. Além de outros muitos motivos que a biografia trata, aliás, com muitos detalhes, muitos documentos. É realmente um trabalho de historiador, mas que acabam construindo um cenário bacana, onde Malcolm X não é retratado apenas como um herói sem defeitos, mas principalmente como um ser humano que, entre muitos acertos e erros também, conseguiu sempre dar um passo à frente, conseguiu evoluir, conseguiu se transformar e conseguiu se tornar um líder respeitado e admirado, mesmo por aqueles que discordavam de suas opiniões. E é justamente isso que eu gosto numa biografia que traz não só as coisas boas realizadas pelo biografado, mas também os seus equívocos, como por exemplo, quando Malcolm X resolve negociar com a Ku Klux Klan, fato do qual ele se arrependeria por muito tempo. Ele achava, dentro da sua visão do homem branco, que pelo menos a Ku Klux Klan era formada por brancos sinceros, que realmente diziam o que pensavam sobre os negros. Já em relação aos outros brancos, ele acreditava que eles sempre estavam mascarando um sentimento, o seu racismo, estavam disfarçando o seu racismo, mas que na prática eles sempre dariam um jeito de prejudicar os negros. Não é fácil de entender esse livro, não é fácil de entender os pontos de Malcolm X, mas dá para compreender que muitas das posições de Malcolm X tem origem no ódio de quem está cansado de apanhar. E não só apanhar historicamente, mas apanhar o tempo inteiro, da polícia, apanhar com a falta de emprego. Há dados documentais importantes desse livro que mostram a desigualdade nos empregos, no trabalho, que os negros enfrentavam desde os anos 30, desde que a escravidão foi abolida nos Estados Unidos, e um fato que acontece também no Brasil. Por isso, eu acredito que todo mundo que se interesse por esse assunto, por diversidade, por igualdade racial aqui no Brasil, certamente Malcolm X é uma grande fonte de informação para a gente entender como funcionam as coisas em relação à desigualdade, em relação ao racismo. Mas, obviamente, eu não tenho tempo para contar em detalhes toda a história do Malcolm X, por isso eu fiz questão de levantar alguns pontos que eu
que eu destaquei dessa leitura. Depois, se vocês quiserem, vocês podem me perguntar mais nos comentários e o que for possível eu posso ir falando com vocês e esclarecendo algumas dúvidas, mas eu recomendo que realmente vocês leiam, se não uma biografia desse tamanho sobre Malcolm X, que vocês assistam o filme do Spike Lee ou que vocês se informem um pouco mais sobre a história desse grande líder. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa pontinha do iceberg da história, da belíssima história de Malcolm X, que tem um fim trágico, mas que tem um legado eterno para a luta de igualdade dos negros, não só nos Estados Unidos, mas em todos os países. Eu vou ficando por aqui, deixe seu comentário, se inscreva, curta, vá também no canal do Cutibook no Instagram, o Bookinista, que lá a gente não coloca só capa de livro não, tem também o recheio, tem também o que está dentro dos livros. Valeu e até a próxima.